Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui pelo Espiritismo 24 Horas. Mais um momento de conversarmos, de debatermos sobre temas afeitos à nossa evolução, ao nosso crescimento. Boa noite, Kika, tudo bem? Nesse momento nós vamos entrando, nós vamos nos habituando, nós vamos nos apresentando, já vamos conectando os nossos corações. É sempre uma alegria ter todos aqui. Boa noite para a Márcia, boa noite para o psicólogo Oswaldo Argolo, boa noite para Amparo Landim, Thalita e André, boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos. A Janise, boa noite, a todos que estão entrando. Hoje nós teremos conosco o William Jacobi, trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia, um dos organizadores do Congresso Espírita Leon Denis, a Luciane do Acre. Boa noite, Luciane, tudo bom? E hoje ele vai conversar conosco sobre a reencarnação. Vai dissertar conosco sobre o fato, a Bíblia ela é contra a reencarnação? Vai ser um assunto interessante, vai ser um bate-papo bem legal. Boa noite para Márcia Bandeira e para Márcia Eliane. Boa noite para Cidinha Gontijo, aqui de Patos de Minas, minha cidade. Para Luzia Alves, que está sempre conosco. Para a Jana Mels, número 2, sejam muito bem-vindos. A Kátia, que é lá de Calcaia, boa noite, Kátia, tudo bem? Nós sempre falamos, vamos fortalecer a nossa corrente, vamos enviar o convite dessa live aos nossos companheiros, apertem aqui o símbolozinho da pipa. Boa noite, Belinha Jacobi, tudo bom? Tá joia? Boa noite para a Mara, boa noite para a Gilda, boa noite para todo mundo. Vamos convidar os amigos para participar dessa live aqui conosco. Boa noite para o Rodrigo. Como já é costumeiro, boa noite, Luana, tudo bom? Nós vamos fazer uma leitura para a abertura dos nossos trabalhos. Boa noite para minha mãe, Elvira Emília, que está chegando, para a Lília, para a Dioneide, para todo mundo. Leitura do livro Sinal Verde, a mensagem número 5, Entre Cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. William, logo eu já faço o convite a você, meu amigo. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores, para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com o respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Feita a nossa leitura inicial, nós convidamos aos que se sentirem à vontade para fechar os olhos para o nosso momento de prece. A Mara Suzana, 1203, pede que façamos oração para o filho dela, o Johnny. Mara, concentre-se, focalize no seu filho. Vamos aproveitar esse momento de prece para pensarmos nos nossos entes queridos, para mentalizarmos aqueles que nós sabemos estarem necessitados de uma luz, estarem necessitados de um auxílio, de um carinho, de uma palavra de conforto. Fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento às potestades do universo, elevemos o pensamento a esse equilíbrio em amor que guia os nossos passos. Estejamos sempre confiantes na força do Pai. Tenhamos fé frente às grandes dificuldades e tormentos que a vida apresenta. Sabendo que, por mais que não entendamos no momento, tudo tem um fim útil.
tudo tem um fim providencial. E toda a finalidade é o aprendizado e crescimento do espírito imortal. Lembremos-nos sempre de que este planeta é governado por um mestre que em seu coração reúne todas as potencialidades em uníssono com o Pai. Que todos os seus planos, insondáveis em um primeiro momento, todos os seus planos são para devolver ao aprisco do Senhor todas as ovelhas desgarradas. Que com ele existem ministros aureolados de bem, de paz. E que as dores momentâneas burilam o diamante existente no íntimo de nossas consciências. Nunca desanimemos. Sempre, sempre tenhamos uma confiança altiva nos desígnios do Senhor para os nossos passos. E que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine, que Ele nos guarde, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Nós vamos fazer o convite ao grande amigo William Jacob para dar continuidade às análises da noite de hoje. Boa noite a todos que chegaram. William, eu enviei o convite a você, estou apenas aguardando que você o aceite. Meu amigo William, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu amigo Uriel, boa noite a todos os seguidores aqui deste canal maravilhoso. É uma alegria, né, retornar aqui. Na outra vez falamos a respeito da Joana de Cusa e hoje aqui estamos para falar um pouco sobre reencarnação. Maravilha, William. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a você, ao Tárcio Rodrigues, ao Gustavo Silveira e a Larissa Chaves por... Primeiro eu vou em ordem cronológica de acontecimentos. A questão da tradução do Café com o Espiritismo para o francês. Estamos, quem sabe, chegando em um momento em que Kardec não seja mais um ilustre desconhecido na França. Em segundo, por já atingirem nos grupos do WhatsApp 3.000 corações. E esses 3.000, esse número é exponencial, porque cada coração atinge outro coração e nós vamos crescendo. Muito feliz com essa realização, com esse projeto iluminado de vocês, que só cresce, o que demonstra que a inspiração de Jesus acompanha todos os trabalhos que são realizados no bem e no amor. Segundo, William, por favor, diga à sua esposa para parar de postar no Facebook aquelas fotos deliciosas de arroz doce e de bolo recheado com chocolate, porque quando a quarentena acabar, eu vou pegar o carro e vou bater aí na sua porta. Pode falar para ela. Fique à vontade, irmão, a palavra é sua. Você vai ser sempre bem-vindo aqui na nossa casa, mas espera a quarentena acabar, viu? Eu agradeço as suas palavras que muito nos incentiva. A sua página aqui, o seu Instagram, ele tem nos motivado também. Eu sempre digo, o trabalho que você faz aqui é maravilhoso. E coincidiu da minha fala aqui hoje ser justamente numa semana assim, extremamente especial. Nós realmente essa semana definimos a data que será, né, lançado aí o Café com Espiritismo traduzido para o francês. Foi nessa semana. Ontem nós criamos o segundo grupo do Café com Espiritismo em espanhol, porque o primeiro grupo em espanhol lotou, está lá com 257 pessoas do Uruguai, Panamá, Espanha, enfim, vários países. É claro que tem muito brasileiro lá dentro, então, onde tem espiritismo não tem brasileiro, não tem jeito, né? Tem muita gente lá. Ontem mesmo uma pessoa me chamou pedindo o link, porque a mãe e a irmã só falam espanhol. E ela teve que conversar comigo pelo tradutor, me mandou no português, é claro, e ela entende muito pouco o português, e ela pediu para enviar o link. Então, a gente está chegando, sim, em pessoas que só falam o idioma. O grupo em francês foi aberto ontem, hoje ele está com quase 100 pessoas, impressionante. E já estamos aí com o projeto de levar também para o inglês, já tem o alemão sendo analisado, enfim. E o português hoje, né, algumas horas atrás, nós confirmamos aí que ele ultrapassou 3.000 pessoas, igual você falou, recebendo diretamente, porque aí esses 3.000, o que você chama de multiplicadores, né? Eles multiplicam isso em vários grupos de WhatsApp e aí a gente não tem noção de quantos recebem. Nós estamos no Spotify também, com a playlist hoje seguida por 200 pessoas, o Telegram com quase 200,
Enfim, somos aí milhares recebendo o café. É um prazer fazer parte dessa turma maravilhosa, que tem o Gustavo, o Tarso, a Larissa, no português, alguns outros amigos no espanhol e no francês. E aqueles que não recebem ainda o café e quiser receber, me envie depois uma mensagem no direct, né, que a gente manda o link lá e eu não sei se consegue colocar o link aqui, eu acredito que não, mas quem quiser entrar é só me mandar no direct que depois eu encaminho um por um, aí é o link, é tranquilo. E lembrando que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo focado só em receber um áudio por dia, áudio, né, de 5 minutos, 6 minutos em média aí. Bom, Liel, então agradeço até a possibilidade de divulgar isso, né, de levar essa mensagem para mais pessoas. E o tema que nos traz aqui hoje é se a Bíblia, né, condena, se a Bíblia nega a reencarnação. Esse é um tema que eu até te agradeço a oportunidade de falar dele, que neste momento que nós vivemos aí, o isolamento ou o distanciamento social, é importante a gente ter a compreensão de que muitas pessoas, elas passam a assistir live de tudo, né? Live da área profissional, live de música, live, né, sobre, enfim, questões religiosas, filosóficas, científicas. Pelo menos comigo tem sido assim. Eu tenho assistido diversas lives e é natural que numa live ou outra a pessoa passe também por assistir, né, lives espíritas. Pessoas que não são espíritas. E talvez a maior dúvida que existe nessas pessoas, e eu as trato com profundo respeito, a intenção aqui não é fazer conflito de fé, não é impor as nossas ideias, mas simplesmente trazer um esclarecimento que Allan Kardec nos traz nas suas obras. Então, muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, a primeira impressão que se tem é a Bíblia condena o Espiritismo num todo. E aí, quando ela percebe que mas o Espiritismo fala de Deus, faz a caridade, convida as pessoas a serem melhores, é natural que algumas dúvidas posteriores surjam, como, por exemplo, a Bíblia condena a mediunidade. Porque, de fato, Moisés, lá em Deuteronômio, ele faz uma afirmação ali condenando aqueles que, de certa forma, entrassem em contato com os mortos. Isso faz um certo sentido, porque as pessoas naquela época faziam mau uso do intercâmbio com o mundo espiritual. Ele, como era o legislador, ele inclusive, só para registro, Moisés criou 613 leis. E uma delas foi a proibição de falar, os termos exatos não estou com isso aqui agora, mas a ideia é essa, de que era proibido então falar com os mortos. É claro que a gente tem que analisar duas coisas. Ninguém proíbe o que é impossível. Ninguém proíbe o que não é possível. Só se proíbe aquilo que é possível fazer. E normalmente não se proíbe aquilo que é bem feito. Se você faz algo bem feito, permite que continue. Então Moisés proibiu porque era possível. Ele proibiu porque estava sendo mal feito. O tempo passa, Jesus sobe no Monte Tabor, naquele momento ali da transfiguração, e vai conversar com quem? Parece que é ironia, né? Do destino, mas não é. Tinha todo um planejamento. Ele vai conversar justamente com Moisés. Era como se naquele momento fosse assim, olha, né, este que proibiu lá atrás, agora vem morto conversar com um dito vivo. Então, quer dizer, um dito morto com um dito vivo, enfim, porque todos estamos vivos. Uns sem corpos e outros com corpos. Então, naquele momento, cai por terra aquela ideia de que é proibido conversar com mortos. Porque se proibido fosse, Jesus não teria feito. Jesus não teria realizado aquilo. Em outro momento, ele vai dizer que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. E até mais, ele vai afirmar. Então, nada do que Jesus fez está proibido que nós façamos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, que não tem relação com a reencarnação, mas é importante para corrigir aí esse ponto que leva muitas pessoas a se afastar do Espiritismo. E em relação à reencarnação? Bom, eu já entrei aí em vários sites de outras religiões. Quem depois tiver curiosidade aí, é só bater em algum site de outra religião que a gente respeita, mas se a Bíblia nega a reencarnação. E, curiosamente, a gente vai observar que praticamente se usa uma única passagem para dizer que a Bíblia nega a reencarnação.
que é aquela que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, quando Paulo afirma que ao homem é permitido morrer uma única vez. E aí as pessoas dizem, tá vendo? Não existe reencarnação. O homem só pode morrer uma vez. E, na verdade, isso não tem nada a ver com reencarnação. Isso, para nós, a gente fica até feliz com essa frase, não tem nada a ver com nascer de novo, dito por Jesus. Né? O que Paulo fala é o que está na lei. O homem só morre uma única vez. Quer dizer, William Jacob, né? Quando eu desencarnar, quando este corpício deixar de ter vida orgânica, este corpício não vive de novo. Né? Graças a Deus, para muita gente aí, né? Fala, nossa, ter dois juntos aqui não dá. Então, que bênção. Já fico pensando na tristeza da minha esposa. De repente chega a notícia, o William desencarnou. Aí passa ali 1 ano, 2 anos, fala, opa, lembra do William que desencarnou? Voltou. No mesmo corpo, ela ia ficar das mais tristes, eu acredito. Então a gente percebe que o homem, o CPF que eu tenho agora, ele só vai ser usado uma vez. Não volta. O homem, a mulher também, viu? A mulher não fica feliz, não, porque só morre uma vez. Aqui, gênero humano. Então, o indivíduo encarnado, ele não morre 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele morre uma vez. E o espírito? Bom, o espírito não morre nenhuma. O espírito, ele vai utilizando corpos sucessivas vezes. Até a questão foi perguntada aqui agora, Lázaro. É até bom pegar o exemplo de Lázaro para perguntar, será que Paulo se equivocou? Porque quem leva ao pé da letra a passagem que está no Evangelho de João, de que Lázaro teria morrido, embora Jesus dissesse que não, Lázaro apenas dorme. Né? Jesus disse, Lázaro dorme. Ah, mas Jesus chora. Sim, Jesus se compadece das dores daquela família que ele era muito querida. As irmãs Marta e Maria faziam, assim como Lázaro, faziam parte do círculo íntimo da presença do Cristo. E Lázaro, vamos pegar Lázaro como exemplo. Vamos supor que Lázaro morreu mesmo. É só uma suposição, Uriel. Aí Jesus chega e ressuscita Lázaro. Então vamos contar. Lázaro morreu, traz de volta. E o que acontece com Lázaro depois? Bata no Google, eu já pesquisei. Dizem que os restos dos despojos mortais de Lázaro estão num local lá da Itália, numa igreja. Então quer dizer que Lázaro morreu uma vez, depois morreu de novo? Então quer dizer que Lázaro morreu 2 vezes, contrariando a afirmativa de Paulo? Não. É que Lázaro não morreu aquela vez, porque o homem só morre uma vez, como foi dito pelo apóstolo Paulo. Aí, a gente precisa agora pensar do outro lado. Bom, então, se a Bíblia não nega a reencarnação, a Bíblia afirma a reencarnação? Eu quero deixar um ponto muito claro aqui, é que a reencarnação, ela não depende do aval bíblico para existir. A reencarnação não existe porque a Bíblia chancela a sua existência. A reencarnação existe porque ela é uma lei divina, ela é uma lei, como Kardec trata no Livro dos Espíritos. O que a Bíblia faz é reforçar a existência da reencarnação, como a Bíblia reforça todos os princípios básicos do Espiritismo, como, por exemplo, a mediunidade. A mediunidade está reforçada na Bíblia. A Bíblia é um tratado de mediunidade. A gente vai observar no Velho e no Novo Testamento vários fenômenos mediúnicos. A gente vai perceber na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, várias passagens que falam de reencarnação. Só que tem um problema. Se a pessoa agora for querer procurar na Bíblia a palavra reencarnação, não vai achar. Olha, eu procurei reencarnação, digitei, eu li a Bíblia inteira, não achei a palavra reencarnação. Ou eu pesquisei aqui no arquivo em PDF a palavra-chave reencarnação e não existe. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. O que se falava antes disso, em outras formas, transmigração das almas, falava-se em metempsicose, que é uma ideia que Kardec rechaça,
mas traz a noção de vidas sucessivas, com seus equívocos, mas traz. Enfim, e a Bíblia fala, que algumas pessoas já disseram aqui no chat, eu não sei se fala chat ou chat, cada um fala uma coisa, mas vamos por chat mesmo. Lá está dito ressurreição. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer para nós que lá onde está dito ressurreição, a gente precisa concordar, meus amigos, que não dá para admitir ressurreição da carne. O que se fala lá é numa volta do mesmo espírito, mas num corpo novo. Então, é só questão de palavra. Então, antes de embasar a nossa fala na Bíblia, eu gostaria só de recomendar, porque quando eu falo que a gente não precisa dela, mas ela vem nos apoiar, é bom dizer que existe um aspecto científico da reencarnação. E eu gostaria de indicar 2 livros, todos 2 do escritor Ian Stevenson, que não era espírita, mas era um estudioso da reencarnação. E esse livro aqui, por exemplo, é Casos Europeus de Reencarnação. E tem um outro, também do Ian Stevenson, um livro bem extenso, chamado 20 Casos de Reencarnação. O Ian Stevenson, como todo cientista, não quer impor suas ideias, ele coloca casos sugestivos. Mas após ler alguns, a gente tem que concordar com ele que não fazia sentido mais negar a reencarnação, que é um espírito que deixa este corpo, ele desencarna, né, ou seja, ele deixa a carne, vai para o mundo espiritual, fica neste mundo, e depois de um certo tempo ele reencarna. Ele volta num outro corpo, trazendo consigo a sua herança intelectual e moral. Por isso nós vamos observar aí, às vezes, diferenças evolutivas, diferenças intelectuais que o meio e a hereditariedade não explicam. E Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, ele vai trabalhar todas essas questões, inclusive as possíveis refutações feitas. O último livro aí é esse aqui, do Ian Stevenson, uma pessoa perguntou, 20 casos de reencarnação. Alguém perguntou se o vídeo vai ficar salvo, a gente vai baixar, né, Uriel, depois e subir nas redes sociais. Então, fiquem tranquilos que a gente sobe esse vídeo depois. Mas Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que dispensa comentários, creio que ela é de conhecimento da maioria, Allan Kardec dedica o capítulo 4 para estudar, não todas, mas algumas passagens da Bíblia que vêm reforçar a questão da reencarnação. E curioso, ali, Uriel, é que Allan Kardec não fica preso só ao Novo Testamento, né? Ali ele vai analisar 2 passagens também do Velho Testamento. Olha que curioso. E a gente vai citar aqui, de passagem, porque eu falei com o Uriel que eu queria mais bater papo com ele do que de falar apenas. Está coçando a boca já. Eu acho muito importante essa troca aqui, esse vai e vem. Mas lá, por exemplo, Kardec vai destacar o que está lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus, reunido com os discípulos, pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, os profetas, os discípulos ficaram ali dando para Jesus algumas possibilidades. Olha, mestre, alguns falam que você é Jeremias. Se a coisa fosse absurda, ou seja, se essa ideia fosse totalmente descabida de razão e de lógica, Jesus teria repreendido. Quer dizer, onde é que vocês estão com a cabeça, gente? Jeremias morreu, como é que ele pode ter voltado? Bom, se Jesus não refuta a ideia, é porque isso era possível. E aquele assunto de que os profetas reencarnariam era algo comum. Eu queria mandar um abraço para uma pessoa especial que está acompanhando essa live aqui, Uriel, que é a Belinha Jacob, que é minha filha. Se eu não mandar esse abraço para ela, que ela adoece. Então, filha, um beijo, coraçãozinho para você. Meu coração é sempre feio. Pô, vai vir depois aí, mas
Está valendo, que valeu a intenção. Então, esse assunto de que os profetas voltariam depois era recorrente. Era normal. Então, já pensou? Daqui a pouco alguém do nosso círculo de amizade desencarna. Vamos pegar aqui o exemplo do Quincas Veloso. O Quincas Veloso desencarnou. E, de repente, começa aqui uma brincadeira. Poxa, será que o Quincas voltou já, hein? Será que o Quincas reencarnou? Ah, vamos ficar de olho. Então, quer dizer, isso era comum na época, as pessoas ficavam se perguntando, porque a reencarnação era algo conhecido, não com essa palavra, mas a ideia em si. E Elias, este voltou. Voltou na figura de João Batista. De João Batista. E Jesus é que vai dizer isso. Eu vou pular aqui uma parte, porque Kardec trata de vários evangelhos, mas no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte, aliás, desculpa, no item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. E Jesus complementa: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Olha, isso aqui é afirmação categórica. Ele mesmo, ou seja, João, é o Elias que há de vir. Como ele sabia que nem todos compreenderiam essa fala, ele já diz: ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Porque naquela época, assim como hoje, muitos escutam, mas não compreendem. Existe o diálogo famoso de Jesus. Aliás, antes de ir para o diálogo, aquela transfiguração que eu falei lá do Monte Tabor, em que Jesus está diante de Moisés, ali também estava Elias. E quando os apóstolos, os discípulos que acompanhavam o mestre, percebem a figura de Elias, eles descem comentando. E falam: poxa, mas né, Elias estava ali e tal. E aí Jesus fala: Elias já veio. Elias já veio. Poxa, como assim já veio? E ele complementa dizendo: e fizeram dele tudo quanto lhes aprouve. E aí Mateus coloca embaixo: e então todos compreenderam que Jesus falara de João Batista. O que fizeram com João Batista? João Batista foi preso a mando de Herodes, e vou resumir aqui a história. É aquela famosa passagem, aquele famoso, muita gente conhece, o famoso texto ali em que a cabeça de João Batista foi arrancada e colocada numa bandeja. João foi decepado. Até o gênero de morte de João Batista fala da encarnação de Elias. Porque Elias, num momento de fúria, ele mandou decepar a cabeça num local em que estavam reunidos ali os seguidores do deus Baal. Então, olha que interessante. Então, João Batista reencarna, era o espírito que animava o corpo de Elias, e até o gênero de morte tem ali uma relação com a sua encarnação passada. Mas eu gostaria de encerrar a minha fala inicial, passando para o bate-papo, da passagem de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um homem que conhecia a lei, um fariseu, muito estudioso, ele chega para Jesus e pergunta: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aqui está lá no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou em João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. E aí, Nicodemos diz para o mestre: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus então devolve a Nicodemos: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Gente, isso aqui é claríssimo, e Allan Kardec vai explicar para nós, né, que esse nascer da água, não, com todo o respeito que as religiões merecem, mas não se trata aqui do batismo na água. E diga-se de passagem, não é uma prática originariamente cristã. É uma prática judaica que foi incorporada, assim como várias outras, ao cristianismo. E algumas pessoas podem até pensar assim, William, mas Jesus foi batizado. Sim, porque Jesus nasceu judeu. Viveu judeu e morreu judeu. Mas detalhe, Jesus não batizou ninguém. Se o batismo na água fosse de fato um renascimento, Jesus teria batizado todo mundo. Então Jesus não batiza, com todo respeito àqueles que acreditam assim. Eu só quero dizer que esta água dita aqui por Jesus a Nicodemos, Kardec explica que ela simboliza o que há de mais material no mundo. Então, é como se fosse dizer assim, é necessário nascer da matéria e do espírito, porque de renascimento em renascimento, nós progredimos para um dia ter o direito, né, adquirir o ingresso para entrar no reino dos céus, que para nós espíritas seria então os mundos celestes, por exemplo. E a gente pode até vincular essa ideia de água-matéria, não é só uma questão da época. Ainda hoje, se a gente for analisar o nosso planeta chamado Terra, ele tem na sua superfície em torno de 70% dele água. E o planeta é chamado Terra. O nosso corpo, que nós falamos carne e osso, 70% dele aproximadamente é água. Curiosamente, a mesma composição do planeta, da superfície, está também no nosso corpo. E quando existe ali a vinculação do espírito na matéria? Aquele embrião em que o espermatozoide vem e fecunda um óvulo, o embrião, ele é, podemos dizer, 100% água. Então, olha que curioso. Então, é necessário, meus amigos, renascer da água e do espírito para que de evolução em evolução, de nascimento em nascimento, a gente chegue à condição de espírito puro. Então, concluindo, a Bíblia não condena o espiritismo. Pelo contrário, a Bíblia não condena a reencarnação e nem o espiritismo. Pelo contrário, a Bíblia reforça a reencarnação e reforça todos os princípios espíritas, e estudar a Bíblia é uma prática muito comum de nós espíritas. Então, né, nesse momento, eu convido o meu amigo Uriel para a gente fazer aqui algumas considerações, meu amigo. William, como há o delay, caso você queira dizer alguma coisa enquanto eu falo, levanta a mão, que aí a gente passa a palavra. Esse delayzinho, às vezes, ele fica um pouco incômodo. Eu quero primeiro, o nosso amigo Ashla, que está sempre conosco, ele falou que está um pouco adoentado, quero desejar melhoras para ele. Quero retornar à nossa irmã, que nos trouxe a questão de Lázaro. Martins Peralva, na obra Estudando o Evangelho, ele nos traz 3 capítulos sobre a ressurreição de Lázaro, que ele vai pegando as expressões-chave dos evangelhos e ele elabora esses 3 capítulos, que é o retirai a pedra, o Lázaro vem para fora e o desatai-o e deixai-o ir. Martins Peralva e também o estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino, autor do Minuto de Sabedoria, que trabalhou com Francisco Cândido Xavier um bom tempo, eles nos dizem que se nós formos buscar uma questão puramente científica para Lázaro, sem aqui adentrar a simbologia profunda que Emmanuel nos fala na obra O Consolador, que a passagem de Lázaro representa o Cristo nos retirando de nosso sepulcro de misérias, mas numa questão especificamente científica, nós vamos encontrar respostas lá no livro 2, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma, quando trata conosco sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. O que eu recomendo a leitura aqui é a partir da pergunta 422. Quando o William nos fala que o termo reencarnação não está cunhado, porque é um termo que foi trazido posteriormente, foi um termo trazido por Kardec, veja bem, na Bíblia tem o termo palingenesia, que significa regeneração. Regeneração. E aí muitas pessoas nos disseram, falaram, a Bíblia fala ressurreição. William, você com certeza tem esse conhecimento profundo do Livro dos Espíritos,
nós vamos perceber no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, que há um momento que Kardec chega à conclusão de que há uma sinonímia nas expressões. O problema é que elas foram mal interpretadas. De que há uma sinonímia nas expressões. Então, isso aí também já nos deixa mais seguros, mais tranquilos do que nós estamos falando aqui. Em um terceiro momento, eu gostaria de trazer algumas noções. Você conhece um autor chamado Leon Denis, William? Muito. Ele tem uma obra, não sei se você conhece, uma obra maravilhosa que eu recomendo a todos, que se chama Cristianismo e Espiritismo. E Leon Denis, e eu trouxe a obra aqui para as palavras não se perderem, eu fiz alguns grifos aqui. Me interrompa, William, por favor. Me interrompa a hora que você quiser. Leon Denis nos fala primeiro que um historiador judaico chamado Flávio Joséfo, ele já nos garante que os fariseus tinham a crença plena na reencarnação. Eles não podiam entender muito bem, pelo momento, eles podiam não entender muito bem o que era a reencarnação. Mas eles defendiam, os fariseus defendiam que as almas dos justos, elas ocupavam novos corpos. Então eles tinham uma síntese da questão da reencarnação. Leon Denis, continuando, nos fala, abre aspas, a propósito do cego de nascença, o Cristo respondeu a uma das indagações feitas por seus discípulos, o que comprova desconhecimento da época da questão da reencarnação. Não é que ele tenha pecado, nem seus pais, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Os discípulos acreditavam que se podia ter pecado antes de nascer, isto é, numa existência anterior. Jesus compartilha da crença deles, pois que, vindo para ensinar a verdade, não teria deixado de retificar essa opinião, se errônea ela fosse. E veja bem, ele nos traz depois uma passagem nos dizendo algum pensamento de um dos pais da igreja, que é Orígenes. E ele fala, olha, segundo este doutor da igreja, a desigualdade das criaturas humanas não representa senão o efeito de seu próprio ensinamento. Porque todas as almas foram criadas simples, livres, ingênuas e inocentes, por sua própria ignorância. E todas, também por isso, absolutamente iguais. O maior número incorreu em pecado, e na conformidade de suas faltas foram elas encerradas em corpos mais ou menos grosseiros e expressamente criados para lhes servir de prisão. Esse pensamento de Orígenes, um dos pais da igreja, é um pensamento que é silenciado pelo segundo concílio de Constantinopla, realizado no ano de 553. E aí, William, é um erro que nós espíritas caímos quando nós defendemos o seguinte, esse segundo concílio de Constantinopla foi lá nos textos sagrados e apagou a palavra reencarnação. Gente, não, por favor, meus amigos espíritas, ele não apaga o termo que ainda não tinha sido cunhado. O que esse concílio de Constantinopla faz, a pedido do imperador Justiniano, e principalmente de sua esposa, o nome dela, Teodora, a pedido de Teodora, e aí nós temos algumas razões que nos são trazidas em alguns trabalhos científicos, o que faz é silenciar esses conceitos de Orígenes. O que ele fala é o quê? Não tem mais pré-existência da alma. Esse concílio não vai, meus amigos espíritas, não vamos repetir isso, que esse concílio foi lá na Bíblia, apagou a palavra reencarnação, não é disso que está falando. Ele apaga essa questão da interpretação da pré-existência da alma. Se ele apaga a questão da pré-existência da alma, logicamente ele apaga a questão da reencarnação. Ipso facto, ele vai apagar a questão da reencarnação. Então foi uma decisão humana, uma pressão de Justiniano e de sua esposa Teodora sobre o Papa Virgílio, que não concordou em um primeiro momento com isso, inclusive é preso por 8 anos. É preso por 8 anos por Justiniano. Então veja bem, a reencarnação, meus amigos, o que nós estamos aqui trazendo dados analíticos, a reencarnação é uma questão lógica do desenvolvimento humano. Eu quero que todos que estão nos acompanhando façam o seguinte exercício de lógica. Eu vou convidar, William, me permita de eu convidar a todos a esse exercício lógico, depois eu volto a palavra a você. Vamos partir do pressuposto, eu gosto de partir do pressuposto igual Kardec partia. Vamos partir do pressuposto, então, que reencarnação não existe. Não existe. Esse é o momento. Partimos do pressuposto que reencarnação não existe. Que fomos todos criados neste momento, nessa vida. Como é que você explica que eu cheguei a 37 anos
sem nenhuma contrariedade muito grave, sem nenhuma doença complicada. E como é que você explica, às vezes, você vê tantas deformidades logo de nascença? Se você acredita num Deus soberanamente justo e bom, você tem que levar em conta e tem que acreditar na questão da pré-existência e da reencarnação. E é uma questão que ela povoa a mente humana durante toda a nossa história. Durante toda a nossa história. Nós já trazemos essa ideia. Trazemos, às vezes, com falhas, falando de metempsicose, sem saber explicar, falando de ressurreição, mas nós já trazemos essa ideia da reencarnação. E veja bem, só para encerrar e voltar a bola para o William, no diálogo com Nicodemos que ele nos traz, Cristo, isso é uma interpretação do Pastorino. Cristo estranha por que Nicodemos está questionando tanto a ele sobre a reencarnação, porque talvez como fariseu, como um doutor da lei, ele já tivesse esse conhecimento. Mas ele tinha um conhecimento analítico, como é colocado na obra Boa Nova, na lição a Nicodemos, ele tinha um conhecimento matemático, ele precisava sentir. Ele interpretava a lei de uma forma sem o sentimento, e ele estava ali buscando o sentimento. Por isso que fala o Cristo, você precisa renascer em água e em espírito. Renascer em água, Nicodemos, provavelmente você já tem um conhecimento disso pelos seus estudos. Agora é hora de renascer em espírito. Porque não adianta nada você ficar reencarnando se você não se modificar. Então você precisa se modificar. Então veja bem, é isso que nós estamos querendo dizer. A lógica, nós trouxemos aqui que a Bíblia não condena a reencarnação e estamos trazendo a lógica da reencarnação para a nossa vida, para a nossa existência. William, devolvo o pão de queijo a você, meu amigo. E é bom dizer também, Uriel, que não apenas a Bíblia fala de reencarnação, mas todos os livros considerados sagrados, todos os povos, os egípcios, os gregos, os indianos, a China Oriental, todos, a China Antiga, todos os povos falavam já há milênios. Inclusive os hinduístas admitiam a metempsicose, e talvez admitem ainda hoje, que seria a volta num corpo animal ou vegetal. Aí isso aí Kardec refuta. E fala, não, porque o rio não remonta à fonte. Então é a lei do progresso vinculada à reencarnação. Então só faço essa ressalva aqui, porque não é apenas o cristianismo e o judaísmo que falam de reencarnação, mas o hinduísmo, o budismo, o brahmanismo, enfim, todas as doutrinas, todas as religiões. Por que não nos lembramos? Vou perguntar aqui agora, vou pegar aqui uma pergunta que é o que agora. A gente tem algumas explicações, inclusive físicas, para isso. O nosso corpo é uma matéria muito, vamos dizer assim, muito imperfeita e que não seria capaz de registrar acontecimentos que aconteceram em outras épocas. Mas eu vou falar um pouco disso para frente aqui. E eu queria até colocar aqui uma reflexão, quem falou foi acho que é Sônia, que é o seguinte, Sônia, eu estou com 34 anos, eu não consigo me lembrar, jovem, né, Uriel? Eu não consigo me lembrar, por exemplo, do que eu fiz quando eu tinha 2, do que eu fiz quando eu tinha 5, 8... E nem por isso quer dizer que eu não vivi com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos de idade. Eu vivi essa época. Eu não lembro. Por quê? Porque a memória tem a ver com as questões físicas, a gente não consegue registrá-las. Mas elas ficam, de certa forma, arquivadas. Então é importante a gente ter isso em mente, que esse esquecimento, ele é providencial também. Então existe um lado que a gente pode dizer fisiológico, mas existe um lado da providência divina, nos preservando, inclusive, de mágoas para com os outros, porque a gente lida muito mal com as ofensas que nós recebemos nesta encarnação. A dificuldade do perdão é imensa. Então, nós recebemos a bênção do esquecimento para poder ter uma convivência mais harmônica. E a dificuldade do auto-perdão. Eu costumo me perdoar pelo que eu fiz de errado mais cedo. Imagine se eu lembrasse, se eu reencarnar, lembrando tudo que eu já fiz. E basta recordar que a gente, há pouco tempo, tinha regimes totalitários em vários países, nós tínhamos escravidão, nós tínhamos inquisição. Então, a gente tem que ter em mente que nós estamos na nossa melhor versão. Olhar para trás
significa automaticamente olhar para um ser que era inferior. E como é que nós lidaríamos com a culpa disso? Então, esquecer é uma bênção. Você queria falar, Uriel? Não, eu só quero pontuar. Meus amigos, a gente fica pensando, por que eu não lembro? Eu precisava lembrar, se eu lembrasse, tudo seria mais fácil. Gente, nós ficamos com raiva no Facebook ainda, porque o outro pensa diferente da gente. Imagina se a gente lembrasse quem que a gente ofendeu de uma sociedade bárbara ou quem nos ofendeu numa sociedade bárbara. Então, se a gente não sabe ainda se comportar numa rede social, não queira lembrar de uma versão pior sua de outra vida. Entenda o quanto isso é providencial. Então, eu acho que isso aí já responde muito bem essa pergunta. E Leon Denis, ele chega a trabalhar a ideia no livro Porquê da Vida, que lembrar da minha existência passada implica lembrar do que os outros foram. E do que eu fiz com os outros, do que os outros fizeram. Então, isso aí dificultaria as relações de uma maneira inimaginável. Agora, vale destacar que muitas pessoas reencarnaram com essa lembrança. E que é o que está aqui no livro do Ian Stevenson, que eu falei lá no começo. Ian Stevenson, e assim como outros, Banerjee na Índia, Hernando Guimarães Andrade, todos já desencarnados. O atual discípulo do Ian Stevenson, chamado Jim Tucker, ele prosseguiu as investigações de crianças que traziam ali nos seus primeiros anos lembranças naturais de encarnações passadas. E aí essas crianças, depois de um certo tempo, elas foram se esquecendo, mas naquele período elas foram pesquisadas, repito, por homens de ciência, que cruzavam as informações que elas relatavam naturalmente e viam naquilo ali uma verdade que comprova a reencarnação. E há uma outra possibilidade também, e a gente tem que falar disso com muito cuidado, com muito equilíbrio, que é sobre a terapia de vidas passadas, em que há uma possibilidade de um indivíduo que traz consigo traumas fortíssimos, bloqueios, que dificultam a própria relação social, que dificultam a convivência, que dificultam a sua vida. Há terapeutas que fazem a regressão de memória. Isso não é para ser feito em centro espírita, isso aqui estou falando de uma terapia que é feita por pessoas seríssimas. Então, por exemplo, o Alberto Almeida, que é um palestrante espírita que eu gosto muito, o Alberto Almeida conta em várias suas palestras regressões que ele próprio fez com pacientes. Agora, o que não pode, eu simplesmente estou aqui em casa, vai falar, não, o que será que eu fui? Deixa eu procurar o Alberto Almeida ou algum outro terapeuta para fazer regressão. Não é isso. Isso é em casos recomendados por especialistas que pode trazer ali um benefício para a pessoa e costuma trazer. Eu até indico um livro de um autor que não é espírita, chamado Brian Weiss, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Lá ele narra o caso de uma paciente e ele foi regressando. Aí quando ele chega na infância, ele percebe que os traumas continuavam e que ela tinha conflitos. Então ele volta ainda mais e vai para outra encarnação. E ele vai descobrir, por exemplo, que muitas das fobias que nós temos não estou afirmando, pode ter a causa num gênero de morte. Por exemplo, alguém que tem medo, pavor de água. Não estou falando aqui do medo de tomar banho, gente, que isso aí já é outra questão. O pavor daquela pessoa que tem a hidrofobia. Pode ser que essa pessoa teve uma morte afogada. A claustrofobia, a pessoa teve uma morte vinculada àquele tipo de situação que agora para ela é traumático. E quando faz a TVP, isso pode auxiliar. Mas eu recomendo isso apenas em casos extremos, orientado, obviamente, por um profissional sério. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, Uriel, saindo também da questão religiosa e vindo um pouco para o aspecto experimental, científico, que é até a questão do que você colocou aí. Não, tem outro ponto aqui que é marcas de nascença. Há alguns estudos apontando que marcas de nascença podem, olha a palavra, olha o verbozinho que eu estou colocando. O William falou que tem. Pode ter a ver com encarnação passada. Então, tem alguns estudos avançados. Quem quiser pensar na internet com mais calma vai achar algo nesse sentido. Então, é importante observar isso. E algumas questões lógicas, como você colocou. Por exemplo, eu nasço com um corpo relativamente perfeito, não na aparência física. Eu digo, né, na questão aí
né, das faculdades mentais, das faculdades físicas em perfeito estado. E tem pessoa que nasce com deficiência mental, deficiência física. Por quê? Se Deus é justo, ele deveria então fazer com que todos nascêssemos iguaizinhos. Que todos nascêssemos com o mesmo nível intelectual, e não é isso que acontece. Por quê? Será que Deus agora deixou de ser justo ou deixou de ser imparcial? E ele gosta mais de um que nasce na Noruega, num país de primeiro mundo, e gosta menos de outro que nasce na Etiópia, e gosta mais ou menos de quem nasce no Brasil? Como é que funcionaria isso até o local de nascimento? E digo mais para quem gosta de dizer que assim, não, a hereditariedade explica tudo. Pergunta para quem tem filhos gêmeos. Pergunta para quem tem 3, 4 filhos, né, quadrigêmeos, trigêmeos, se eles são iguais, porque a hereditariedade explica. Que o caso dos gêmeos, Uriel, é interessante analisar. Por quê? Porque os gêmeos, eles têm os mesmos pais e eles vivem no mesmo meio. Muitas vezes vestem roupas iguais, frequentam a mesma escola, a mesma religião, o mesmo espaço doméstico, e ainda assim são indivíduos diferentes. Por que são diferentes? Não é porque Deus quis, é porque eles tiveram trajetórias diferentes, e quando reencarnam, trazem isso à tona, com as suas diferenças que são maravilhosas. Veja bem, só para complementar o que você disse na obra Boa Nova, no capítulo A Lição a Nicodemos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. E o Cristo responde: Acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu, que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio ou a destruição? Os que abusaram da tônica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes. Como as mãos que feriram podem, a palavra, podem vir a ser cortadas. Só para complementar o seu ensino, William. Fique à vontade. E eu queria, que eu sei que faltam só mais 7 minutos, né, Uriel? Complementar aqui o seguinte. Um outro ponto importante, a genialidade, o gênio. O gênio é obra do acaso? O gênio é obra de que Deus gosta mais daquele que nasce com o dom do instrumento? Não. Ele adquiriu aquele conhecimento numa outra encarnação e agora reencarna com mais facilidade para tocar um instrumento, para lidar com um idioma. Então, se o seu filho é menos inteligente do que Albert Einstein, não fique triste, não. Albert Einstein conquistou aquela genialidade em muitas encarnações. E o nosso filho, assim como nós, conquistaremos também. Então, olha como a reencarnação, meus amigos, ela vem explicar um mundo de coisas que aparentemente nos deixariam perturbados e até incrédulos na existência de Deus. Eu costumo dizer que se reencarnação não existir, Deus também não existe, ou existe sendo injusto. Simples assim. E categórico, não tem receio de afirmar dessa maneira firme. E por último, para deixar aqui a última reflexão, eu gostaria de trazer o que Kardec traz no Livro dos Espíritos, que até mesmo as antipatias e simpatias terrenas têm a sua explicação em encarnação passada. Quando a gente chega perto de alguém assim e não gosta, tem uma sensação ruim, tem um mal-estar, o que é que a gente fala? O meu santo não bateu com o dele. O meu anjo de guarda não foi com a cara do anjo de guarda dela. Não é isso, não tem nada a ver com anjo de guarda, com santo. Tem a ver com alguma experiência traumática de outra encarnação que, ao aproximar daquele indivíduo, daquela pessoa, a gente sente quase que um choque. Que, de certa forma, nós somos energias e aí a questão dá um verdadeiro choque mesmo. E tem o contrário.
que é a simpatia, que a gente chega perto de alguém, fala, puxa vida, parece que eu te conhecia de outro lugar. Você fala assim, não, mas eu nunca te vi. Nunca te viu nessa encarnação, porque talvez em outra fomos amigos. Aquela pessoa faz parte do nosso círculo amoroso. E agora a gente se aproxima, não sabe explicar, porque o amor muitas vezes é inexplicável. Mas a gente se sente bem, a gente quer estar junto. E essas pessoas compõem a nossa família espiritual. E é normal que a gente tenha para com elas maior afinidade do que com muitos parentes consanguíneos. Então, olha como a reencarnação vai explicar. E aquelas pessoas que nós não tivemos contato anteriormente, em que estamos construindo uma relação agora, nós não sentimos nem antipatia nem simpatia, mas é uma convivência em construção. Então, cabe a cada um de nós transformar aí esses nós do passado em laços bonitos e belos no presente. E cabe a nós reforçar essas amizades e esses amores, ampliando assim essa nossa família espiritual e que a gente consiga não apenas crer e saber da reencarnação, como nos fala Leon Denis, mas que a gente consiga vivenciar a reencarnação, entendendo-nos como seres imortais, vivenciando a mais importante encarnação de todas. Que a gente fica muito preocupado, quantas vezes eu vivi, o que será que eu fui na outra, o que será que eu serei na próxima, onde eu vou reencarnar? A mais importante de todas é a atual encarnação, porque é nessa que eu posso fazer alguma coisa. O que passou, já passou. O que virá, deixa para o futuro. Mas é aqui e agora que eu posso construir o meu destino e, ao mesmo tempo, receber as consequências daquilo que eu já fiz. Então, meu amigo, devolvo a palavra. Nós devemos ter alguns minutos aí. Você fica à vontade se quiser complementar ou me perguntar alguma coisa. Mas eu encerro aqui a minha participação, agradecendo os amigos, né, pelas palavras de incentivo. Nós compartilharemos essa palestra na rede social aí, nas redes sociais do Espiritismo 24 Horas, também nas minhas depois eu vou estar divulgando lá. E quem tiver interesse é só acompanhar e nos ajude nesse trabalho de divulgação, que é muito importante para o consolo e para o esclarecimento. E se a pessoa quiser ser espírita depois, é um problema, é outra questão. Mas o importante é que o esclarecimento espírita possa auxiliar e possa levar conforto. Amigo, muito obrigado. Nós temos 2 minutos apenas aqui. Fica aberto o convite para outros encontros, para discutirmos outros assuntos. Sempre muito elucidativa a sua palavra. Daqui 15 minutos, mais ou menos, todo esse nosso diálogo, toda a sua fala vai estar disponível no nosso canal no YouTube, no Espiritismo 24 Horas, e ficará disponível aqui ainda por 24 horas nos nossos stories. Amanhã nós teremos a Carol do Meninas Espíritas, às 19 horas, estará aqui conosco, participando de mais um momento do Evangelho. Agradeço a todos os que nos acompanharam, agradeço a boa vontade do William, a família que nos cedeu você por 1 hora aí, mais ou menos. Mande um abraço a todos. Repito, diga à sua esposa que logo, logo estarei aí comendo bolo, comendo arroz doce, assim que a quarentena acabar. Jesus o abençoe, Jesus abençoe o coração de todos os que nos acompanharam e nunca nos esqueçamos, muito mais que reencarnar, é preciso renascer para Deus. Reencarnados nós já estamos. Façamos valer essa oportunidade maravilhosa que nos foi concedida. Até o próximo encontro, meus amigos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.